Antes de começar essa história, preciso que vocês entendam uma coisa. O que vocês vão ouvir aconteceu de verdade. E depois que vocês terminarem de assistir, eu garanto que nunca mais vão olhar para um motorista de aplicativo da mesma forma. Porque o que aconteceu com o Lucas, cara, isso vai além de qualquer filme de terror que vocês já assistiram. Imaginem descobrir que durante meses vocês não estavam no controle da própria vida, que cada decisão que achavam que estavam tomando, na verdade, alguém estava controlando vocês como um fantoche. E o pior, essa pessoa, ou essa coisa, estava te levando para um lugar específico, um lugar onde você nunca deveria ter ido. Lucas me contou essa história há 3 semanas. Ele estava tremendo, suando frio, e me fez jurar que eu não ia contar para ninguém. Mas essa história precisa ser contada, porque talvez, só talvez, tem outros motoristas por aí passando pela mesma coisa. E se você é motorista de aplicativo e já teve experiências estranhas na madrugada, cara, você vai entender cada palavra que eu vou falar. Ah, e uma coisa, se você trabalha como motorista de aplicativo, eu recomendo que você assista até o final, porque tem sinais que você precisa reconhecer, sinais que podem salvar sua vida ou sua sanidade. Lucas tinha 22 anos e estava no 3º ano de engenharia civil na Universidade Federal. Sabe aquela história clássica brasileira? Pai desempregado, mãe fazendo faxina em casa de família, ele estudando de dia e correndo atrás de qualquer trabalho à noite. O cara era o exemplo perfeito do jovem brasileiro que luta por um futuro melhor. A mãe dele, Dona Maria, tinha 48 anos e trabalhava como diarista. Ela acordava às 4h30 da manhã para pegar 2 ônibus até a casa da patroa. Economizava no próprio almoço para que Lucas pudesse ter dinheiro para o transporte até a faculdade. Imaginem a pressão que esse menino sentia nos ombros. O pai do Lucas, seu João, havia morrido quando ele tinha 7 anos. Oficialmente, foi pneumonia, mas havia algo que a família nunca falava sobre essa morte. Dona Maria mudava de assunto toda vez que Lucas perguntava detalhes. Seu pai era um homem bom, meu filho. Isso é o que importa, ela sempre dizia. Lucas vivia com uma bolsa de estudos que cobria apenas a mensalidade da faculdade. Para tudo mais, transporte, alimentação, material escolar, ele dependia da mãe. E vocês sabem como é, salário de diarista não dá para luxos. Ele estudava com livros emprestados da biblioteca, almoçava com marmita que a mãe preparava e sonhava com o dia em que pudesse dar uma vida melhor para ela. Mãe, quando eu me formar, a senhora vai poder parar de trabalhar, ele sempre dizia. Foi então que Lucas descobriu o mundo das corridas de aplicativo. Um colega da faculdade, o Roberto, trabalhava como motorista nos fins de semana e sempre aparecia com uns trocados a mais. Cara, é perfeito, Roberto explicava. Você pode trabalhar nos horários que quiser, ganhar uma grana extra e ainda assim ter tempo para os estudos. Se Lucas soubesse o que estava por vir, teria continuado lavando pratos no restaurante do seu Antônio ou vendendo água na praia. Qualquer coisa, menos ter baixado aquele aplicativo. Lucas não tinha carro próprio, então ele fez um acordo com um conhecido que tinha um Corsa 2010 meio acabado. O cara emprestava o carro para Lucas trabalhar e eles dividiam os lucros meio a meio. Não era o ideal, mas era o que dava para fazer. Era um Corsa prata, com alguns riscos na pintura e banco do motorista com um buraco que Lucas cobria com uma camiseta. O ar-condicionado não funcionava direito e o rádio só pegava 2 estações. Mas para Lucas, aquilo era liberdade. Era a chance de mudar de vida. As primeiras semanas foram exatamente como Roberto havia prometido. Lucas trabalhava das 19 horas às 2 da manhã, pegava corridas normais. Gente saindo do trabalho, estudantes voltando da faculdade, pessoal indo para bares e restaurantes. Passageiros educados, conversas normais, algumas gorjetas bacanas. Lucas estava animado. Pela primeira vez na vida, ele conseguia contribuir de verdade com as despesas de casa. Chegava em casa com 80, 100 reais no bolso. Dona Maria chorava de alegria quando ele entregava o dinheiro para ela.
Mas então Lucas começou a notar algo estranho. Depois da meia-noite, o perfil dos passageiros mudava completamente. Não era só o fato de serem pessoas diferentes. Era como se fossem pessoas de outro mundo. Vocês sabem como é. Depois da meia-noite, o valor das corridas aumenta por causa da tarifa dinâmica. Lucas precisava do dinheiro, então ele começou a aceitar essas corridas mais tardias. E foi aí que tudo começou. A primeira vez que algo realmente estranho aconteceu foi numa sexta-feira, 13 de março. Sim, sexta-feira 13. Lucas estava dirigindo pela Avenida Paulista quando o aplicativo apitou às 2h30 da manhã. Ele olhou a corrida. Picape na Rua das Flores, destino cemitério municipal. Já acharam estranho o destino, mas Lucas racionaliza. Deve ser algum funcionário do turno da noite ou alguém visitando um túmulo. Guido, porque vocês sabem que a gente sempre tenta explicar o inexplicável de forma lógica, né? Quando Lucas chegou na Rua das Flores, a sensação foi imediata. Era como se o ar tivesse ficado mais denso. A rua estava completamente escura. Até os postes de luz pareciam mais fracos. Não tinha ninguém na rua, nem um carro passando. Lucas ficou ali esperando, motor ligado, olhando para todos os lados. Ele descreveu a sensação como estar sendo observado por alguém que eu não conseguia ver. 5 minutos se passaram. 10 minutos. Ele já estava pronto para cancelar a corrida. Foi então que ele viu uma figura emergindo das sombras, como se tivesse se materializado do nada. Não era alguém que estava escondido, era como se a própria escuridão tivesse tomado forma humana. Era um homem aparentemente na casa dos 40 anos, vestindo um terno preto que parecia caro, mas havia algo errado com ele. O tecido não refletia a luz como deveria. E os sapatos? Lucas jurou que os passos do homem não faziam barulho no asfalto. Mas o que mais impressionou Lucas foi o olhar. Ele descreveu como olhos que pareciam ter visto coisas que nenhum ser humano deveria ver. Não era apenas um olhar vazio. Era um olhar que carregava o peso de anos, talvez décadas de sofrimento. O homem entrou no carro sem dizer uma palavra. Lucas, tentando manter a normalidade, cumprimentou. Boa noite, como vai? Silêncio total. O homem nem sequer olhou para ele. Lucas tentou de novo. Trabalha no cemitério? E aí o homem respondeu. A voz. Lucas disse que era como se viesse de longe, como se estivesse ecoando de dentro de um túnel. Eu trabalho com os que não conseguem descansar. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Como assim? Perguntou. Alguns morrem, mas não partem. Ficam presos aqui esperando justiça. Durante o trajeto de 15 minutos até o cemitério, o homem começou a falar coisas que não faziam sentido, coisas que ele não poderia saber. Sua mãe ainda guarda a foto do seu pai no criado mudo, do lado esquerdo da cama. Lucas gelou. Como esse cara sabia sobre a foto? Nem Roberto, seu melhor amigo, sabia desse detalhe. O homem continuou. Ela reza todas as noites, sempre às 11h15, para que você não desista dos estudos. Ela tem medo que você siga o mesmo caminho do seu pai. Gente, imaginem a situação. Lucas nunca tinha visto esse homem na vida, mas ele sabia detalhes íntimos sobre sua família. Detalhes que nem os parentes mais próximos sabiam. Lucas tentou perguntar, como você sabe isso? Mas o homem não respondeu mais nada. Quando chegaram ao cemitério, o homem desceu do carro e antes de fechar a porta, olhou diretamente para Lucas. Você vai me ver novamente, e quando isso acontecer, você vai estar pronto para a verdade. Então ele desapareceu entre os túmulos. Lucas ficou ali parado por uns 5 minutos, processando o que havia acontecido. Quando finalmente olhou para o aplicativo para confirmar o fim da corrida, viu algo que o deixou ainda mais perturbado. Não havia registro da corrida. Era como se ela nunca tivesse existido. Lucas tentou convencer a si mesmo de que havia imaginado tudo. Deve ter sido o cansaço. Ele pensava, estou estudando muito, trabalhando muito, minha cabeça está confusa. Ele até marcou uma consulta com um psicólogo do posto de saúde, mas a agenda estava lotada para 2 meses. Por uma semana, Lucas evitou corridas depois da meia-noite. Trabalhava até às 23h30 e ia para casa.
Mas o dinheiro estava fazendo falta. As corridas noturnas pagavam quase o dobro e ele precisava da grana. Foi numa quinta-feira que Lucas voltou a trabalhar de madrugada. Ele estava dirigindo pela Zona Sul quando o aplicativo apitou às 1h47 da manhã. Picape na rua Augusta, destino Viaduto do Chá. Já ficaram preocupados com o destino? Viaduto do Chá é conhecido pelos... Bem, vocês sabem. Mas Lucas pensou, deve ser alguém que trabalha na região central ou algum turista. Ele aceitou a corrida. Quando Lucas chegou na rua Augusta, viu uma mulher de uns 60 anos esperando. Ela estava vestida com roupas que pareciam ser de décadas passadas. Uma saia longa, blusa de manga comprida, sapatos baixos. Mas o estranho era que, apesar de ser março e estar quente, ela não parecia estar suando. A mulher entrou no carro e imediatamente Lucas sentiu uma queda na temperatura. Não era o ar-condicionado, era como se o frio viesse de dentro da própria mulher. Ela se sentou e disse, "Boa noite, Lucas." Ele não tinha dito o nome dele. Durante o trajeto, a mulher começou a falar sobre a infância de Lucas, com detalhes que só ele e a mãe sabiam. "Você tinha 6 anos quando quebrou o braço caindo da bicicleta azul que seu pai tinha comprado. Chorou mais de medo de decepcionar seu pai do que de dor. Lucas estava com as mãos tremendo no volante." A mulher continuou, "Seu pai ficou mais preocupado com você do que bravo. Ele te levou no colo até o hospital, repetindo que tudo ia ficar bem. Essa foi a última vez que vocês tiveram um momento só de vocês dois." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do Lucas. Como essa mulher sabia sobre aquele dia? Era uma memória que ele havia enterrado há anos, que nem para a mãe ele havia contado em detalhes. Quando chegaram ao Viaduto do Chá, a mulher desceu do carro, mas antes de ir embora, ela se virou para Lucas. "Você sabe como seu pai realmente morreu?" Lucas ficou confuso. "Pneumonia", ele respondeu. A mulher balançou a cabeça tristemente. "Pergunte para sua mãe sobre o carro azul. Pergunte sobre por que ela queimou todas as fotos do acidente." E então ela desapareceu. Literalmente. Lucas piscou, e quando abriu os olhos, ela não estava mais lá. Ele olhou para todos os lados, mas não havia ninguém. Era como se ela tivesse se dissolvido no ar. Lucas chegou em casa às 4 da manhã, mas não conseguiu dormir. Ficou na cozinha até a mãe acordar às 5h30. Quando Dona Maria desceu para fazer café, encontrou o filho sentado à mesa, com olheiras fundas e as mãos tremendo. "Mãe, preciso saber a verdade sobre a morte do meu pai." Dona Maria deixou a xícara de café cair no chão. "Que verdade, meu filho? Seu pai morreu de pneumonia, você sabe disso." Lucas insistiu. "Mãe, que história é essa de carro azul? Que acidente?" Dona Maria desmoronou, começou a chorar compulsivamente, como se estivesse guardando aquela dor há anos. "Como você soube?" ela perguntou. Lucas contou sobre a mulher, sobre as coisas que ela havia dito. Dona Maria ficou pálida. Entre lágrimas, Dona Maria contou a verdade que havia escondido por 15 anos. Seu João não tinha morrido de pneumonia. Ele havia sido atropelado por um carro azul quando voltava do trabalho, numa noite chuvosa de março. O motorista estava bêbado, ela contou. Ele atropelou seu pai na faixa de pedestres e fugiu. Deixou ele lá, sangrando, morrendo sozinho no asfalto. Lucas sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. A polícia nunca encontrou o responsável. O carro foi encontrado abandonado 2 dias depois, mas não tinha impressões digitais, nada que pudesse identificar o motorista. Dona Maria soluçava. "Eu quis te proteger dessa dor, meu filho. Você era muito pequeno." Lucas passou o dia inteiro processando a informação. Seu pai não havia morrido de uma doença. Ele havia sido assassinado por um covarde que fugiu da responsabilidade. E durante 15 anos, esse assassino havia vivido livre, talvez até feliz, enquanto sua família vivia na pobreza. Naquela noite, Lucas não queria trabalhar. Mas algo dentro dele, uma força que ele não conseguia explicar, o empurrou para o carro. Era como se ele não tivesse escolha.
Lucas estava dirigindo pela madrugada quando o aplicativo apitou às 3h15 da manhã. Ele olhou a tela e sentiu o sangue gelar. O passageiro era ele mesmo. A foto era dele, o nome era Lucas M. E o destino era a casa dele. Vocês conseguem imaginar? Ele estava sendo chamado para buscar ele mesmo. Lucas ficou paralisado por alguns segundos, mas a curiosidade mórbida e o medo o fizeram aceitar a corrida. Lucas dirigiu até o local do pick-up, que ficava a 5 quadras da casa dele, numa rua que ele conhecia desde criança. E lá estava, um cara idêntico a ele, mesma altura, mesmo rosto, mesma roupa, mas havia algo nos olhos que era diferente. O outro Lucas entrou no carro e disse: "Obrigado por aceitar a corrida." A voz era igual, mas tinha um tom de tristeza profunda. Lucas original perguntou: "Quem é você?" E o outro respondeu: "Sou você, mas do jeito que você vai ser quando descobrir toda a verdade." Durante a corrida, o outro Lucas começou a contar detalhes sobre eventos que ainda não tinham acontecido. "Amanhã você vai buscar uma criança que vai te contar sobre o homem que matou nosso pai. Ela vai te levar até a casa dele." Lucas ficou desesperado. "Que criança? Como ela sabe sobre meu pai?" O outro Lucas olhou para ele com uma expressão de profunda tristeza. "Algumas crianças nunca conseguem crescer. Ficam presas no mundo, esperando que a justiça seja feita. Ela está esperando há muito tempo. O homem que matou nosso pai nunca conseguiu esquecer o que fez. Ele vive atormentado há 15 anos, esperando o momento em que seria confrontado. Ele sabe que esse dia chegaria." O outro Lucas parou de falar e olhou pela janela. "Você vai dar a ele a oportunidade de se redimir." Na noite seguinte, exatamente como previsto, apareceu uma corrida para buscar uma criança. Lucas, completamente tomado pelos eventos sobrenaturais, mas incapaz de resistir ao chamado, aceitou a corrida. A criança estava esperando numa praça abandonada. Aparentava uns 8 anos, mas quando entrou no carro, falou como um adulto. "Você sabe por que está aqui? Não sabe, Lucas?" A criança tinha os olhos mais tristes que ele já tinha visto. "Você está aqui porque precisa saber a verdade sobre quem matou seu pai. E ele precisa ter a chance de se redimir." A criança direcionou Lucas para um bairro de classe média na Zona Norte, um lugar que ele nunca havia visitado. Durante o trajeto, a criança contou sua própria história. "Eu morri há 20 anos, atropelada por um motorista bêbado. Meus pais nunca souberam quem foi. Desde então, eu ajudo outras famílias a encontrar justiça." Lucas percebeu que estava sendo usado como instrumento de uma força maior. Chegando ao destino, a criança apontou para uma casa simples com um jardim bem cuidado. "Ele mora ali. Há 15 anos ele estava dirigindo bêbado um carro azul. Atropelou seu pai e fugiu. Nunca conseguiu dormir direito desde então." Lucas olhou para a casa e viu um homem na janela. Um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos. Quando os olhos dele se encontraram, o homem começou a chorar. Era como se estivesse esperando por esse momento há anos. Lucas saiu do carro e caminhou até a porta. Suas pernas tremiam, mas ele sabia que precisava fazer isso. Bateu na porta. O homem atendeu quase imediatamente, como se estivesse esperando. Antes mesmo de Lucas falar qualquer coisa, o homem disse: "Você é filho do homem que eu matei, não é?" Lucas ficou sem palavras. "Eu sei que você viria um dia. Eu estou esperando há 15 anos para pedir perdão." O homem, que se chamava Carlos, convidou Lucas para entrar. Com lágrimas nos olhos, ele contou sobre aquela noite fatídica. "Eu havia saído de um bar, estava bêbado, não deveria estar dirigindo. Quando vi seu pai na faixa, já era tarde demais." Carlos revelou que havia procurado a família durante anos, mas nunca teve coragem de se apresentar. "Todos os dias eu penso naquele momento. Todos os dias eu me odeio por ter fugido, por ter sido covarde." Ele havia guardado dinheiro durante todos esses anos, esperando a oportunidade de ajudar a família. Lucas sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Aquele homem havia destruído sua família, mas também havia vivido no inferno por 15 anos. "Você precisa se entregar à polícia", Lucas disse. Carlos acenou com a cabeça. "Eu sei. Eu estou pronto."
Carlos se entregou à polícia no dia seguinte. Ele confessou o crime, forneceu todos os detalhes e foi preso. Mas mais importante do que a prisão foi o que ele fez pela família de Lucas. Carlos havia juntado dinheiro durante 15 anos. Ele pagou todas as dívidas da família, quitou a casa onde Dona Maria morava e ainda criou um fundo que garantiria que Lucas terminasse a faculdade sem se preocupar com dinheiro. Depois desse confronto, Lucas nunca mais recebeu corridas estranhas. Era como se o aplicativo tivesse voltado ao normal, como se a missão dele tivesse sido cumprida. Ele entendeu que havia sido usado como instrumento para resolver algo que precisava ser resolvido. Lucas continuou dirigindo, mas nunca mais da mesma forma. Ele aprendeu que às vezes somos instrumentos de forças maiores, que existe uma justiça cósmica que trabalha de formas misteriosas para corrigir injustiças, mesmo que demorem décadas para serem resolvidas. A história do Lucas me fez pensar sobre quantas vezes ignoramos sinais, quantas vezes descartamos coincidências como sendo apenas coincidências. Talvez o universo esteja constantemente tentando nos usar para curar feridas antigas, para trazer justiça onde ela foi negada. Hoje, Lucas é engenheiro formado. Ele trabalha numa empresa de construção civil e está construindo casas populares para famílias de baixa renda. Ele diz que é sua forma de retribuir ao universo por ter sido escolhido para essa missão. Dona Maria parou de trabalhar como diarista e hoje cuida de um pequeno jardim na casa própria. Ela diz que às vezes sente a presença do marido, como se ele finalmente tivesse encontrado paz. E vocês? Já passaram por algo inexplicável? Já sentiram que estavam sendo guiados por uma força maior? Porque depois dessa história, eu tenho certeza de que vocês vão prestar mais atenção nos sinais que a vida envia. Se você é motorista de aplicativo e já teve experiências estranhas, deixa nos comentários. Vamos ver quantas histórias similares existem por aí. E se você conhece alguém que passou por algo parecido, compartilha esse vídeo. Às vezes, contar essas histórias é o primeiro passo para entender que não estamos sozinhos nessa jornada. Lucas me pediu para deixar um recado. Se você está passando por dificuldades, se sente que está sozinho na luta, lembre-se que às vezes o universo está preparando algo maior para você. Tenha fé na jornada, mesmo quando ela parecer impossível. Deixem nos comentários. Vocês acreditam que existem forças maiores nos guiando? Vocês já tiveram experiências que não conseguem explicar? E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu tenho mais histórias como essa para contar. Histórias que vão fazer vocês repensarem tudo o que acreditam sobre a realidade.